O intervalo foi rapidinho, rapidinho, e a gente volta com o nosso bate-papo super interessante, afinal de contas, às vezes a gente já ouviu, né, alguém comentar sobre a síndrome do pânico, às vezes você tem alguém na sua família bem próximo, alguém querido que está com esse diagnóstico e às vezes a gente não sabe como agir, né, nessa situação. Então é por isso que a gente trouxe essa temática hoje aqui para o Saúde e Beleza. Doutora Renata, vamos falar um pouquinho sobre as fobias, né? Porque as pessoas às vezes não sabem a diferença, não sabem o que é isso na nossa vida, né? Então, a gente estava falando de síndrome do pânico e agora vamos falar sobre as fobias, né? A fobia é alguma coisa que a pessoa criou em torno de uma situação ou de um objeto ou até de um animal, né? Em que quando ela está naquela situação ou diante daquele objeto ou então diante daquele animal, ela dispara esse medo muito intenso, né? E então, por exemplo, uma situação. É óbvio que a gente não se sente muito bem, eu acho que qualquer um de nós, quando a gente vai num hospital, né? Já é um clima ali, já tem toda uma atmosfera. Ou no cemitério, verdade, né? Com certeza. É normal que a gente se sinta com esse nível de ansiedade aumentando, né? As pessoas que padecem de síndrome do pânico, elas evitam, elas não frequentam realmente determinados lugares, mas não necessariamente lugares que a gente, né, associa rapidamente, né, com esse medo da morte, o medo do adoecimento, né? Por exemplo, o estar em deslocamento num ônibus, né, o fato dela não ter possibilidade de ou ir ao banheiro, ou ligar para alguém, telefonar para alguém, ou ter algum atendimento, tudo isso pode trazer para ela esse nível intenso de angústia. Então, fobia de lugares fechados, né, claustrofobia, agorafobia, medo de lugares muito abertos. E assim a gente tem, né, a fobia de alguns animais, as pessoas não podem ver um determinado animal e que entram em estado de pânico, né? E até objetos, por exemplo. Se eu tenho um fato traumático na minha vida e, por exemplo, alguém chegou a falecer e eu cuidava dessa pessoa e cobria essa pessoa com aquele cobertor, né? Já cria-se ali. Todas as vezes que eu abri aquele armário, não sei porquê, eu olho para aquele cobertor, me dispara a ansiedade, ataque cardíaco. E a gente vai falar agora dos sintomas, né? Isso é interessante a gente falar, é importante a gente falar desses sintomas. Exatamente. Né? Porque é o que eu disse para vocês, às vezes a gente não consegue se ver na situação. Mas é interessante de levar informação porque a gente tem sempre o outro. Isso. Então, quando a gente olha com carinho para quem a gente ama, para quem a gente convive, a gente pode estar percebendo algum desses sintomas. Né? Exatamente. Então, começa como? Né? Um certo mal-estar, um desconforto. Aí vem uma certa... esse batimento cardíaco acelerado, a gente repara que a respiração da pessoa mudou. Ela pode apresentar uma sudorese, um certo formigamento nas mãos, nas pontas, né, do dedo, do nariz, do queixo, né? E aí, de repente, ela começa a sentir uma dor, pode ser uma dor no peito, uma sensação de que vai infartar, né? Ou uma dor que anda, tem umas pacientes que dizem assim, sabe? Uma dor que uma hora está num lugar, doutora, outra hora está na outra, e pode vir associado com dor de barriga, com movimentos peristálticos mesmo, né? Então, só que todos esses sintomas, a pessoa vai de médico em médico, não consegue descobrir a causa. Né? Aí até que algum médico diz assim, olha, a sua causa é ansiogênica. Aí a pessoa, meu Deus, o que é isso? Isso, onde eu vou cuidar, onde eu vou tratar. Isso, né? É ansiogênico. O que quer dizer? É de origem psicosomática, né? A partir da relação dela com o ambiente, é que isso tudo vai acontecer. E aí, como que pode se resultar pode resultar em vômitos, pode resultar num desfalecimento mesmo, né? Uma sensação de desmaio, uma pressão baixa. E por aí vai, né? Aí a gente, estou passando mal, o que está me acontecendo? Tira a pessoa daquele lugar,
faz alguma coisa, acompanha ela, dá a mão, fica perto, melhorou. Já é algum... Já é sinal de que a gente está com um nível de ansiedade muito alto, isso está afetando a vida dela no cotidiano. Né? E a gente vai ver isso no ambiente de trabalho, dentro de casa. E pode acontecer com qualquer um de nós. E em determinada etapa da vida, por exemplo, com a catástrofe que houve em Friburgo, a gente, acho que coletivamente, a gente começou a sentir isso essa noite mesmo. Essa noite foi um pouco complicada. Você não achou? Com certeza, essa noite foi um pouco complicada. Então, antigamente, eu tenho lá o meu... Escuta uma trovoada e aquilo te... Parece que é um filminho que passa na cabeça e te remete àquela... Claro, né? Agora, eu tenho uns grupos lá no Silvia Henrique Brown, né? Eu sou psicóloga lá do Posto de Saúde Suspiro. E aí, antigamente, eu diria assim, nossa, tá vendo? Lá vem a minha paciente que tem medo de chuva, a outra que tem medo disso. Hoje, já não identifico assim, né? Porque a doutora aqui também, todo mundo tem. Todo mundo. Né? Aquela ansiedade que aumenta quando vai vir a chuva. Né? Isso aí resultou em quê? No estresse pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático. Né? As pessoas que se cuidaram estão melhores, hoje a gente já não sente esse pavor todo, né? Porque a gente já se informou, sabe que essa catástrofe não vai acontecer novamente tão cedo nessa cidade, graças a Deus. Né? O nosso consciente, a nossa forma de nos informar, nos auxilia para a gente se tranquilizar, porque não estamos adoecendo. Mas tem outras pessoas que não cuidaram e que isso pode ter se tornado para elas o transtorno do pânico. Né? E às vezes elas não estão sabendo de onde, qual a origem, e aí, de repente, é nesse ponto que elas devem chegar. Isso. Né? Agora, eu achei muito interessante que a gente teve uma telespectadora que ligou e ela perguntou se tem cura, se existe tratamento, porque há 2 anos ela faz tratamento e ela tem essa dúvida, né? Sim. Então, acho que a gente poderia falar um pouquinho do tratamento. Se ele existe, como é que funciona. Olha só, às vezes complica um pouquinho quando a gente pensa que isso se dá repentinamente sem causa aparente. E não é verdade. O que se dá é que temos determinantes inconscientes. O que a gente não sabe é que muitas das nossas atitudes do dia a dia não são só determinadas pela nossa vontade, já reparou? Tem muitas coisas que a gente faz que vem, sem a gente se dar conta. Por que eu falei tal coisa? Por que eu fiz tal coisa? Temos o nosso inconsciente que, se a gente não cuida, fica batendo na nossa porta. Tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado. E a forma, né, da gente conseguir dar vazão a essa energia, a gente fazer realmente um trabalho psicoterápico. Né? E para ajudar, para auxiliar, como complemento do tratamento, a gente sempre coloca assim, vem realmente a medicação, né, o tratamento psiquiátrico, justamente quando há necessidade da pessoa voltar ao mercado de trabalho. Doutora, não posso ficar me tratando, eu tenho que cuidar do meu filho. Falei, então, vamos medicar, vamos fazer um tratamento psiquiátrico concomitante, né, com a atenção que os ansiolíticos, que são os benzodiazepínicos, os que reduzem a ansiedade, especialmente, eles causam dependência e tolerância. Né? O que é isso? A tolerância é, se você fica só se aliviando desses ataques com medicamentos, vai chegar um momento que aquela dose de medicamento já não vai ser suficiente. É como tirar só a sujeira da superfície do lago, né? Isso e lá no fundo está muito sujo, então a gente tem que começar a limpar. Isso mesmo. Então, aí a pessoa precisa de doses maiores, né? E aí o que acontece? Se torna dependente. No momento em que ela for tentar retirar aquela medicação, vai dar a sensação para ela de que voltou tudo igual, tudo igualzinho, sabe? Então, isso é muito perverso, porque, por um lado, tudo na vida, né, em excesso, acho que atrapalha a gente. Com certeza. A gente tem que saber a medida disso e obedecer o que o médico mandou, né? Isso é importante. A receita do médico não pode ser modificada, gente. A gente deve, quando tomou um medicamento, sentiu que estava tranquilo, se você tomou um ansiolítico, você vai ficar com sono. Você fala para o seu médico. Mas no momento em que eu estava ansiosa, eu tomei o medicamento, eu fiquei bem.
Aí já acha que pode se automedicar e vamos embora. Aí ela começa a fazer brincar, né? Ok. Assim, bom, então tomo agora, não tomo depois, e aí não conta para o médico, senão ele vai brigar comigo. Entendi. E aí o psicólogo que fica sabendo, né? É verdade. Aí eu falei assim, olha só, gente, não dá. Não dá, não né? pode. A perspectiva é, você tem que, o ansiolítico você pode tomar durante 3 meses, no máximo, com uso contínuo. Ok. Porque a partir de 3 meses, a Organização Mundial de Saúde já adverte que ele já vai causar dependência e tolerância. A gente não sabe se é o caso da nossa telespectadora, se ela está fazendo esse tratamento, né? Ou com o psicólogo ou com o psiquiatra, mas é bom prestar atenção a isso, então. É bom os dois. É bom os dois. Os dois. Não é? É. Que aí um vai acompanhar o outro. E assim, no caso ela perguntou se tem cura. Ela vai conseguir sair desse momento? Que há 2 anos ela está se tratando. Então, olha só, através da psicoterapia, a gente vai conseguir aprofundar, né? E esse contato que a pessoa pode ter com essas causas que estão lá no fundo do tapete, Ok. lá no fundo, porão da casa, que a gente não quer muito ver. Mas e aí, então, o prognóstico vai ser o seguinte, quanto mais tempo saudável ela teve durante a vida, Ok. mais chance ela tem de recuperar aquela energia, aquela saúde que ela tinha. Olha que sabe? bacana. Então, eu sempre digo assim, olha, acredita em você, porque esse eu, essa identidade, o fortalecimento desse eu integral, e você consegue, com psicoterapia, não na dependência do remédio, mas às vezes com auxílio do remédio também. Ok. Ou seja, é perfeitamente possível Sair ela dessa- exatamente, que depende desse fortalecimento do eu, que só acontece se você for encarar de frente os seus Com fantasmas. certeza. Se né? anestesiar só e fugir deles não. Só dar aquela maquiada bonita, não tratar do problema não adianta, né? Não, não. Agora, existe aí uma diferença entre a ansiedade e a angústia? Porque às vezes o pessoal em casa vai falar, gente, mas eu sou uma pessoa angustiada. Será que tem alguma relação? É fundamental essa pergunta, porque a gente mesmo, às vezes, usa uma palavra e outra, né? Ansiedade e angústia. A ansiedade, ela está para essa pilha, né? Para uma coisa assim, eu estou ligada, eu estou nervosa, eu estou aflita, eu não consigo Friozinho esperar. na barriga e não consegue São aqueles resolver. pacientes que você marca, chegam antes, sentam no sofá e já ficam querendo levantar e sentar, porque não estão conseguindo esperar. Ansiedade, né? O que é a angústia? A angústia já é essa energia parada. Ok. Observa que é como se fosse um lago que essa água não estivesse escoando, sabe? Ele empoçou. Então a gente fala assim, Interessante, olha né? só o que Freud falava, né? Que a angústia, ela é a libido empoçada no próprio eu. Olha que coisa bonita. Aí tá. É uma explicação, né? É difícil de entender, né? Mas a libido é essa energia que também é sexual, até porque a sexualidade é uma forma de fazer escoar esse excedente de energia pulsional, né? E quando ela fica parada, No nosso organismo ali, no nosso corpo. causa doença, né? Porque a água parada não fica suja, né? Que a gente estava verdade. falando, né? E aí essa angústia, ela gera já um outro sintoma muito recorrente para quem tem transtorno de ansiedade, que é a depressão. Ok. Né? Então, Essa tristeza sem causa aparente, a pessoa se autoacusando, né? E, enfim, precisa de tratamento também. precisa de tratamento também. Uhum. Doutora Renata, adorei nosso bate-papo. Uma pena que nosso tempo é curtinho, mas olha, prometo que a gente vai trazer ela aqui novamente para a gente trazer outras questões, levar informação para quem está em casa, né? E bom saber desse trabalho que acontece no Silvio Henrique Browne, né? Isso. Que são, na verdade, grupos. Lá no Silvio Henrique Browne eu trabalho pelo SUS, né? Ok. O Sistema Único de Saúde, e esse trabalho é sempre feito em grupo para fazer um atendimento maior da demanda, até porque a gente sabe que o grupo também se ajuda mutuamente e tal. E no consultório particular, sim, eu trabalho individualmente, né? E no
nos casos em que você vê necessidade, lá no posto de saúde também tem outras profissionais que a gente pode indicar para fazer o tratamento individual quando a pessoa assim prefere, né? Mas no meu caso, lá no posto de saúde, eu trabalho com casos de ansiedade e depressão, né? Para homens, mulheres e também com dependência química. É importante a gente dizer que a síndrome do pânico, às vezes, é confundida com a síndrome de abstinência do álcool ou do abuso de drogas. Esse diagnóstico diferencial é muito importante a gente fazer. Por isso, a importância de buscar um profissional para que Exatamente. possa fazer ali uma avaliação do caso. Isso, né? exatamente. Teria como deixar algum telefone de contato para o pessoal de casa? No caso do consultório, né? Sim. O meu telefone é 2521-0656, para deixar recado no consultório. Agora, havendo necessidade de entrar em contato diretamente comigo, é 9839-3296. Ok. Ah, 98-39-3296. Já até decorei. Isso. Bom demais, porque aí o pessoal de casa, né, se quiser ligar, tirar alguma dúvida, marcar pelo menos uma primeira... Uma avaliação. Uma avaliação. É importante a gente perder essa cisma. Isso está acontecendo comigo ou está acontecendo com um parente. Então, a gente tem o direito de se informar, não é? É verdade. Agradeço muito a sua participação e estou te esperando para uma próxima vez aqui. Ok. Tá bom? Muito obrigada. Gente, doutora Renata arrasando aqui, trazendo para a gente muita informação. Espero que vocês tenham gostado. Ó, a Célia de São Geraldo falou que gostou muito da pauta sobre ansiedade. Mandou um beijo para todo mundo aqui do programa. Um beijo também para a doutora Renata. Bom demais. Agora a gente chama o intervalo, já a gente volta.